Bom, cara, vamos falar um pouquinho hoje de soma de fração, né, cara? Ajudar um pouco a galera que tem dificuldade com soma de fração ou que não sabe somar fração. Por quê? Assim, algo relativamente básico, né? E a galera não consegue. Cara, eu já vi gente, isso é real, isso é verdade, tá? Errando fração na faculdade. O cara mandou bem em integral tripla, mas o cara errou no final na hora de somar uma fração, ou na hora de elevar um número, ou na hora da radiciação. E por que isso? Porque o cara é burro? Não é que o cara é burro, velho. É por causa que ele só não tinha uma matemática básica bem estruturada. E, meu amigo, tu nunca vai conseguir aprender cálculo, aprender integral, regra do quociente, regra do produto, regra da cadeia. Todas essas coisas de cálculo tu nunca vai conseguir aprender se tu não tiver... Tu até pode conseguir aprender, mas você vai errar provavelmente na parte básica, entendeu? Você vai errar na hora de somar uma fração. E é por isso que a gente tem que ter essa ideia bem importante na cabeça. Somar frações. Eu vou começar uma aula bem completa de matemática básica aqui, então a gente vai fazer somar fração, radiciação, frações inversas, multiplicação de fração, apesar de multiplicação de fração ser mais fácil, por incrível que pareça, do que soma de fração. A gente vai ter o quê? Frações inversas, já falei, né? Produtos notáveis, né? A gente vai ter todas essas coisas aí, cara, para ter uma matemática básica bem estruturada para que a gente possa seguir rumo ao cálculo, né? Óbvio, começando uma matemática algebrista, né, no começo, depois a gente pode ir para a teoria dos conjuntos e aquela história toda, números complexos, mas, de verdade, que é uma dica, se tu quer começar cálculo logo, óbvio, tu tem que ter a matemática básica bem fundamentada, mas se tu quer começar, tu tá falando, eu já tenho uma matemática básica boa, tenho uma matemática básica bem estruturada, dá uma revisada somente em radiciação, que tu tem que saber, produtos notáveis, tem que saber todos os produtos notáveis. Dá uma revisada nessa parte de álgebra mesmo inteira. Depois, geometria analítica, tem que dar uma revisada também. E de resto, cara, tu já tá pronto para começar o cálculo, entendeu? O cálculo não cai tanto de teoria dos conjuntos, esses outros tópicos na matemática. Cai geometria, óbvio que cai geometria, mas geometria, igual eu falei, tá na parte de geometria analítica e na própria parte da geometria plana, né? Cai trigonometria, tu tem que também estar manjado de algumas ideias de trigonometria. Então, se tu acha que tu tem uma matemática básica boa, dá uma revisada nisso tudo. Tenta resolver alguns exercícios e tal. Se tu conseguir, tu já pode partir pelo começo do cálculo, né? O comecinho ali do cálculo. Beleza? Então vamos lá, soma de fração. Como que eu somo duas frações, por exemplo, A sobre C mais B sobre B? Como que eu faço para somar essas duas frações? Tem muitos métodos de você somar uma fração. Tem como você tirar o mínimo múltiplo comum, que seria eu pegar o valor de C e o valor de D e fatorar em primos. Fatorar em primos é dividir ele pelos números primos, ou seja, divide por 2, aí vai dar um valor. Se der para dividir os dois por 2, beleza. Se der para dividir por 2 de novo, divide por 2 de novo, vai dar um outro valor. Se não der, por 3, e assim vai. E aí, o que acontece? Esse método eu vou ensinar na próxima aula. Hoje eu vou ensinar um método rápido. Método rápido mesmo. Que é o quê? Pega esse número aqui. Mas tu não falou que não gosta de decorar? Eu realmente, cara, não gosto de decorar. Mas a gente vai ver também que dá certo. E como eu falei, na próxima aula eu vou ensinar com calma, né? Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum e essa história toda pra gente somar uma fração. Mas se tu quer somar uma fração e tu já sabe isso, tu quer somar uma fração de maneira rápida, fala, não quero ficar tirando mínimo múltiplo comum toda hora. Tu faz isso daqui, ó. Pega esse cara aqui, esse denominador aqui, o D, e multiplica ele pelo A. Faz a mesma coisa com o C, multiplica ali pelo B. Você vai fazer uma multiplicação cruzada, tá vendo? E depois você multiplica ambos
os dois aqui de baixo. Então vai ficar o quê? A vezes D mais C vezes B sobre C vezes D. Certo? Como que isso daqui não é diferente disso? Está totalmente diferente. Olha só como não é diferente. Uma fração, eu posso separar ela. Então eu posso fazer isso daqui sendo AD sobre CD mais CB sobre CD. Quando eu tenho denominadores iguais, eu posso juntar a fração. Então se eu tenho, por exemplo, A mais B, né, A sobre C mais B sobre C. Isso é A mais B sobre C. Já que tem o mesmo denominador, eu posso juntar esses dois aqui. O problema é quando eu tenho denominadores diferentes, entendeu? Isso daqui a gente mata fácil. Mas quando eu tenho denominadores diferentes, aí o bicho pega. Não é que o bicho pega, fica mais trabalhosinho, digamos assim, né? O que tu vai fazer então? Olha só, eu vou provar que isso daqui não é diferente disso. Eu vou cortar esse D com esse D e eu vou cortar esse C com esse C. A gente já viu que esse papo de cortar é mentira, né? Porque D sobre D dá o quê? 1. E aí fica 1 vezes isso daqui. Que fica isso daqui, né, meu querido? Então, beleza. Esse papo de cortar é, na verdade, que deu 1. E aí ficou o quê? Desse lado ficou A sobre C e desse lado ficou B sobre D. Olha só, é a mesma coisa, cara, não mudou nada. Isso significa que eu posso fazer isso daqui, sem problemas. Então se eu tenho, por exemplo, 2 sobre 4... Não, 2 sobre 4 não. Vamos lá. Meio é a mesma coisa que 2 sobre 4, né? Mas eu preferi deixar assim. Mais 3 quintos. Quanto que dá isso pra gente somar? 5 vezes 1. 5 vezes 1. Mais 2 vezes 3. 2 vezes 3. Precisa colocar parênteses? Não, cara. Tu sabe que a multiplicação vem primeiro. Eu tô colocando para que a gente entenda melhor. Dividido por 2 vezes 5. 2 vezes 5. Olha só. Quanto que fica isso daqui, então? 5 vezes 1? 5. Mais 2 vezes 3? 6. 2 vezes 5? 10. 5 mais 6, 11. 11 décimos. E aí não tem como simplificar, né? O mais certo é tu deixar em forma de fração mesmo. Tu poderia falar que isso aqui é igual a 1,1. Mas a gente deixa em forma de fração mesmo. Viu só, cara, como é simples de somar duas frações? É bem tranquilo. E para subtrair? É a mesma coisa, só que para subtrair tu vai ter um sinal de menos aqui, entendeu? É a mesma coisa. Vamos subtrair uma fração, então, só para a gente ver se é a mesma coisa mesmo. Vamos lá. Pega um número bem louco aí. 8 sobre 5 mais 12 sobre, vamos lá, 3. Não, 12 sobre 3 é 4. Não tem graça. 12 sobre 9. Vamos lá. É menos, né? Falei que é subtrair fração. Isso aqui vai ficar quanto? 9 vezes 8. 9 vezes 8. Menos 12 vezes 5. Beleza. Sobre 5 vezes 9. Isso aqui vai ficar igual. 9 vezes 8, 72. 12 vezes 5, 5 vezes 2, 80, dá 60. 5 vezes 2, 80. 5 vezes 2, 10, eu tava fazendo de outra maneira. E acabei falando, pensando meio alto, né, digamos assim. Isso aqui dá 80. Aí, ó, de novo, dá 60. Eu tô com 80 na boca, cara. Sobre 5 vezes 9, 45. E aí, isso aqui fica 72 menos 60, dá 12. 12 sobre 45. E aí, a gente pode dividir por 3, em cima e embaixo. Quanto mais tu puder simplificar a fração, tu simplifica, beleza? Dá para dividir por 2? Não dá, porque vai dar número quebrado, o 45. Então a gente vai dividir por 3, em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Vai ficar igual a quanto? 12 por 3 é 4. 45 por 3 é 15. E aí não tem como diminuir mais.
e a gente chega negativo, né, cara? Não, negativo não, positivo. Positivo. Então, ficou isso daí a fração, cara. Ficou isso daí, dá quase 1/3, né? A gente sabe que 5 sobre 15 dá 1/3, então 4 sobre 15 dá mais ou menos 1/3, dá quase 1/3. Viu como não é difícil, cara? Eu me atrapalhei aqui falando 80 sem querer, não sei por que tava com 80 grudado na boca hoje. Agora uma coisa que eu quero mostrar é o que acontece, né? A galera às vezes também tem meio que dificuldade ou medo, não sei, quando vê isso daqui, ó. Por exemplo, 1 mais 5 sobre 2. Ai meu Deus, o que eu faço? Como que eu somo isso daqui? Calma, cara, relaxa. Quando tu tiver um número inteiro somando ou subtraindo uma fração, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar esse número inteiro e dividir ele por 1. Por quê? Qualquer número dividido por 1 continua sendo ele mesmo e vai somar com a fração que tu já tem. Então, e aí faz aquele mesmo processo, entendeu? 2 vezes 1 mais 1 vezes 5 sobre 2, né? Porque 2 vezes 1. Isso aqui vai dar... Isso daqui vai dar 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. Sobre 2. E aí 2 mais 5, 7 sobre 2. Viu? Que tranquilo? Então vamos lá. Se eu tiver... Fazer aqui, ó. 3 mais 8 sobre... vamos lá. Vou achar um número bonito. Vamos colocar 5. Bom, pega o número inteiro, divide ele por 1, ok? E soma com a fração que tu já tem. 8 quintos. E aí vai ficar 5 vezes 3, mais 8 vezes 1, dividido por 5 vezes 1, que é 5. E aí isso aqui vai ficar igual. 5 vezes 3 é 15, 8 vezes 1 é 8, dividido por 5. 15 mais 8, 23, né? 23 sobre 5, e como 23 é primo, não tem o que fazer. E, mais uma vez, cara, bem tranquilo mesmo, né? De somar a fração. Então, se tu tiver um número inteiro somado com uma fração, tu só divide ele por 1, que ele volta a ser isso. Até porque todo número mesmo, por exemplo, o número 5, mas isso vale para qualquer número, ele está sendo dividido por 1, ele está sendo multiplicado por 1, e ele está elevado a 1. Olha só. Por quê? Se eu dividir 5 por 1, vai dar quanto? 1. Se eu multiplicar 5 por 1, vai dar quanto? Quer dizer, falei cagada. Se eu dividir 5 por 1, vai dar quanto? 5. Se eu multiplicar 5 por 1, vai dar quanto? 5. Se eu elevar 5 à primeira, vai continuar sendo 5. Então, qualquer número x, ele é... A gente coloca ele assim, né? Mas ele está sendo dividido por 1, ele está sendo multiplicado por 1 e ele está elevado a 1. Olha só que interessante, né? Óbvio, a gente não escreve tudo isso. Porque, né? Pô, imagina, toda equação faz isso. Mas isso não altera o valor dele. Tudo isso dá x. A gente pode fazer isso para qualquer número, entendeu? E se for positivo, óbvio que ele vem acompanhado com um sinal que a gente também não coloca. Se for negativo, ele vem acompanhado com um sinal que a gente não coloca. A gente só coloca se for negativo, né? Quando é positivo, a gente deixa subentendido que aquele valor é positivo. Beleza, viu como é bem simples somar uma fração, cara? Bem de boa mesmo, né, velho? Espero que tu tenha entendido. E a gente fica para a próxima. A gente vai falar um pouquinho de multiplicação de fração, ou fração inversa, enfim. Eu vou ver qual que vai ser a próxima aula, beleza? Valeu!